Olá! No vídeo de hoje a coisa vai esquentar. Não vamos brincar de Bíblia, vamos abrir a Bíblia e ver o que está escrito. Li todos as centenas de comentários do vídeo A Igreja Verdadeira e percebi que uma maioria avassaladora focou em 3 pontos. Primeiro, somos salvos pela graça. Segundo, a lei foi abolida na cruz. E terceiro, o sábado foi somente para os judeus. Jesus o aboliu. Alguns defenderam sua organização religiosa, outros apresentaram seu currículo de teologia, doutorado em divindade e etc. Respeito o comentário de cada um, porém não tenho compromisso com teologia, com doutorado de ninguém. Meu compromisso é com Deus e com as Sagradas Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e ver o que está escrito. Lei ou graça? O homem é salvo pelas obras, pela sua obediência à lei ou pela fé e pela graça? Como você entende este assunto? O que a Bíblia apresenta sobre o mesmo? Você quer saber? Então fique ligado, pois é exatamente sobre isso que vou falar neste vídeo. Se você gostou da proposta, já dê seu like, comente, aperte no sino, se inscreva e compartilhe. Abra sua Bíblia na Epístola aos Romanos capítulo 3 e leia comigo o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Agora leia na Epístola aos Efésios capítulo 2, os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Leia também aos Romanos capítulo 3 e o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A Bíblia não deixa brecha, dá a conclusão, está concluído, não tem mais discussão. O homem é justificado, perdoado, salvo pela graça, mediante a fé, sem as obras da lei. Podemos concluir ou precisa falar mais alguma coisa? Talvez alguém pergunte, então por que no vídeo A Igreja Verdadeira foi apresentado que a obediência é uma das características que a identifica? Para que serve a lei, já que não somos salvos por nossa obediência a ela e sim pela graça? E aí? Como sair dessa? Eita, gostei! A coisa começou a esquentar, começou a ficar bom. Muito boa esta pergunta. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isto? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Agora leia em Romanos capítulo 7 e o versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Vamos fechar essa linha de pensamento lendo em 1 de João, capítulo 3 e o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ficou claro para que serve a lei? Para mostrar o que é certo, o que deve ser feito e o que é errado, que não deve ser feito. O que é pecado? Ela pode ser comparada com uma bússola que mostra o rumo certo. Mas se a pessoa sair do caminho, a bússola o traz de volta? Claro que não. Ela apenas mostra que a pessoa está no rumo errado e que o rumo certo é outro. Também pode ser comparada a um espelho que mostra como está seu rosto. Se o mesmo estiver sujo, o espelho não o limpa, ele apenas lhe mostra a sujeira. Para limpar, a pessoa precisa usar sabão e água. Alguém pode pensar, já que somos salvos pela graça por meio da fé, a lei não salva, apenas mostra o pecado? Então
quero saber da lei. Vamos anular a lei. O que você acha deste pensamento? Correto ou errado? Vamos ver o que a Bíblia nos apresenta sobre isto? Abra sua Bíblia e leia comigo em aos Romanos capítulo 3 e o versículo 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Leia também no mesmo livro, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pense comigo, se anularmos a lei, não haverá pecado, pois o pecado é a transgressão da lei. Não tendo pecado, não haverá pecador. E não tendo pecador, para que Salvador? Você acredita que Jesus é seu Salvador? O nome Jesus em si significa Salvador. Mas ele veio salvar o que ou quem? Vamos ler em Mateus capítulo 1 e o versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos ler também em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está claro? Jesus veio salvar os pecadores. Mas como saber que são pecadores? Através da lei de Deus. Resumindo o que falamos hoje, lei ou graça? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Porém, não anulamos a lei pela fé, antes a estabelecemos. A lei é que mostra que somos pecadores, estamos perdidos e precisamos de um Salvador. Mostra que estamos doentes, necessitamos de Jesus, que é o remédio. Talvez você esteja pensando, mas tem diversos textos que deixam claro que a lei foi abolida, cravada na cruz. Finalmente, foi ou não? No próximo vídeo, falarei exatamente sobre isso. Até lá!